meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é mais um episódio aqui do ABcast, podcast da Bcrypto. Eu, Bernardo Surur, vou conversar com uma pessoa maravilhosa, uma coordenadora também do Comitê de Compliance, conjunto com a Priscila Maia, que você pôde ouvir aqui no episódio número 16. Está comigo aqui Caroline Correia. Caroline, Prazer, seja Bernardo. muito bem-vinda. Obrigada. Caroline Correia, Head de Operações e Compliance da Coinext e também coordenadora, como eu falei, do Comitê de Compliance aqui da Bcrypto. Carolina, muito obrigado aqui pelo bate-papo. Eu que Muito agradeço. obrigado por toda essa oportunidade. Eu acho que o bate-papo hoje é um bate-papo também muito complementar, né, com o que tivemos com a Priscila Maia no episódio número 16. E antes de a gente começar, né, explica um pouquinho o tempo que você já está no mercado cripto, né? E como é que você entrou nesse mercado, né? Eu acho que para a gente poder começar a trazer quem é a Carolina e como é que a gente trabalha junto aqui pela associação. Obrigada, Bernardo, pelo convite, né, em nome aí da Bcrypto. Bom, a minha história no mercado cripto começou quando eu entrei na Coinext em 2019. Eu sou formada em engenharia química, então Legal. logo quando eu formei, eu não queria seguir dentro da área Legal de... e difícil, né? Diferente também, né? Mas a gente brinca que engenheiro está em todo lugar, né? Então, também tem isso. E aí, logo quando eu formei, eu não queria seguir dentro da área de indústria, eu queria ir para o meio corporativo, mas eu gostava bem da área de tecnologia. Então, eu comecei trabalhando com insight, aí mais voltado um pouco para minha área, dentro de suplementação, Legal. área de produtos. E aí, surgiu a oportunidade de entrar na Coinext. E mesmo eu não entendendo nada sobre cripto, eu tinha uma curiosidade sobre o mercado e eu acreditava que tinha potencial. E aí, eu acredito muito na minha vida que as oportunidades que a gente tem, elas estão muito atreladas também ao poder do mercado. Então, o mercado novo em crescimento, então a gente pode crescer junto. Então, eu entendia que ali tinha um potencial para poder entrar e conhecer. Eu fui para a Coinext e comecei dentro da área de suporte, né, em 2019. A Coinext tinha acabado de ser fundada, tinha um ano e pouquinho. E aí, na área de suporte, eu acho que é a área que todo mundo deveria começar em uma empresa. Porque para você explicar para um cliente, você tem que saber e dominar tudo, né? E dentro daquela rotina de dia a dia de empresa, dentro do escritório físico, a gente consome muito conhecimento, então todas as áreas estavam juntas. Acaba que a gente aprende, o nosso mercado também funciona em outro tempo, então a gente aprende muito mais rápido. E aí, com pouco tempo, eu acabei me interessando bastante pelo funcionamento de uma exchange, que eu queria entender um pouco mais sobre a operação, e aí eu acabei migrando para operações também. Então, toda a gestão de saldos, todos os controles, né, o funcionamento mesmo de uma exchange, até por isso também estava atrelado com a área de atendimento e suporte. E aí, a área de compliance foi natural, vir também para dentro desse guarda-chuva aí, né, dentro dessa área, porque o suporte lá em 2019 já era responsável pelo QIC dos clientes. Então, quando a gente ainda nem falava de regulação, quando a gente ainda nem falava de compliance dentro desse mercado, já havia dentro da Coinext o QIC, e ele era feito, né, exatamente pela área de suporte, porque via ali o pedido do cliente, a gente conseguia entender quem estava mais apressado, a gente entendia o risco, e aí... por isso, né, que a gente tem dentro essas três áreas juntas. Que legal, que legal. Me fala um pouco sobre a Coinext, né? A Coinext é uma exchange hoje, né? Como é que ela opera? Ela opera como se fosse uma bolsa, né? Com quantas moedas ou criptos ela atua? Qual é o desafio, né? Vamos colocar assim, da Coinext hoje? A Coinext hoje opera com 96 moedas. Uau. Nós temos 96 moedas listadas. Então, esse é um desafio, porque lá atrás a gente tinha Bitcoin, Ethereum, né? E aí foi surgindo até, fomos acrescentando. E aí tem o desafio operacional, mais moedas. Existe um maior risco também, né? Mas existe mais oportunidade também. Então, a gente surfa a onda de moedas novas, meme coin, toda hora que aparece uma. Mas a gente tem que ter também o apetite ao risco, ele indica também, né, do que a gente pode ter ou não, né? Não adianta a gente ter qualquer coisa que o mercado pede.
Então, a Coinext está aí desde 2018, né? Então, a gente sempre brinca que é como se fosse uma bolsa no mercado cripto. Então, a gente tem lá o aplicativo, tem a versão web, né, para as pessoas que querem comprar, vender, oferecer um ambiente de intermediação, um ambiente seguro, confiável, né, que tenha todos os procedimentos, que as pessoas possam confiar em colocar o dinheiro delas ali para comprar, não necessariamente transferir para uma carteira própria, mas pode deixar ali, né, sob custódia, que o dinheiro vai estar seguro, né? Então, acho que a principal mensagem que a gente passa nesse tempo todo é de segurança. Que legal, que legal. E me fala uma coisa, dentro desse período, né, que você avançou, né, que você entrou de cabeça, né, no mercado de cripto, a gente está falando de 5 anos, né, de atuação. Como foi esse contato com compliance também, né? Qual foi os principais desafios que você observa quando você você falou muito ali dos controles de posição, de saldo, né? Quais são os principais desafios que você observa hoje, né, dentro de uma exchange? Olha, quando, né, igual eu tinha te falado, a gente começou com o compliance veio começando do QIC, né, que desde sempre existiu lá no Coinext. Não no modelo que existe hoje, de forma automatizada, a gente tem muita ferramenta que ajuda, mas a gente tinha, né, a pessoa tinha que enviar selfie, tinha que enviar foto do documento, a gente fazia a devida diligência, eram processos muito manuais, e eu acho que os processos manuais, eles fazem com que a gente tenha também um grau de clareza maior até para contratar ferramenta. Então, quando a gente foi começar a automatizar os processos, aí a gente entendia o que a ferramenta podia entregar, o que ela tinha falha e o que ela ia ajudar e automatizar e trazer aumento da produtividade, né? A gente fala de um mercado muito rápido, então também não dá para a gente confiar em ser o processo 100% manual, a gente precisa de uma ajuda. Então, eu acho que começou assim. E como eu cuidava, né, eu era da área de suporte, o QIC e as operações, e dentro da Coinext a gente tem um controle muito alto de tudo que acontece lá dentro. Então, eu sei os principais clientes da Coinext, eu sei quem são eles, então a gente gosta de fato conhecer o nosso cliente. Então, é ligar, é entender qual que é a operação que ele faz, para onde ele está mandando, se ele tem alguma dúvida, o que ele vê de valor ali dentro. Então, eu acho que é um processo bem complexo, né? E bem completo que a gente faz. E aí, né, foi naturalmente isso. Como eu participava dessa questão de operações, eu entendia o risco. Aí a gente começou a fazer a avaliação interna de riscos. Eu comecei a participar da criação dos manuais, exatamente por entender, né, tá ali dentro no dia a dia da empresa. E aí foi natural acabar entrando dentro, né, dessa área de compliance. E é natural, né? Eu acho que quando você falou, né, que as coisas vão evoluindo, né? Sim, As coisas sim. vão evoluindo, né? Uma startup primeiro nasce no modo mais startup mesmo, mas ali mais do modo, vamos, a gente precisa construir, fazer o produto, e logo depois ela se torna uma empresa e vai E precisa adicionando mais profissionalizar controle, né? também, né? O nosso mercado exige um nível de profissionalismo Isso é muito cobrado, né? muito, muito, Mas de muito. todas as pontas, né? Inclusive de clientes, Sim, do de mercado. banco, mercado e até interno também, porque a gente tem que pensar sempre na integridade de quem está trabalhando. A nossa imagem tem que estar atrelada. Você quer estar atrelado a trabalhar em um local que seja seguro, que seja confiável. Você não quer estar trabalhando num local que está na mídia porque, né, não está ligado a atividades ilícitas. Então, esse sentimento, né, que a gente tem de pressentimento de estar dentro da empresa é muito importante. E como funciona esse seu dia a dia, né, quando você ainda coordena em conjunto com a Priscila, né, o comitê de compliance, né? Como é que funciona essa interligação de ambos os temas? Eu vejo que muita coisa você termina transbordando, né, para o comitê, justamente para ser uma, uma, um local, né, de discussão, né, até de compartilhamento, né? Como é que se torna esse dia a dia ali em conjunto, inclusive até com o comitê de compliance, esse transbordo? Bom, aí com a Priscila já tem bastante tempo que a gente tem uma troca muito grande. Eu acho que é super importante existir essa troca, né, entre concorrentes, mas é um mercado que está em crescimento, então compartilhar conhecimento, né, principalmente quando a gente fala de um mercado que está para ser regulado, eu acho super importante. A entrada no comitê veio, né, na metade desse ano,
por participação mesmo, né? A gente participa já ativamente desde o ano passado dos comitês de compliance. E eu acho que é mais na ideia de contribuir com o meu lado, eu vejo o lado de contribuir não só de uma pessoa que vem com conhecimento, né, ou de direito ou de compliance, eu trago uma outra ideia, assim. Então, para mim, o compliance vem o peso da operação. É entender o porquê que eu não posso ter ou um cliente ou ter um fornecedor que ele não está ligado a alguma atividade lícita ou que ele vai trazer um peso, porque na operação isso vai trazer algum resultado. Então, eu acho que é virar um pouco, né, o lado do negócio. Eu acho que isso é muito importante. Proteger, né? Proteger, né? Exatamente. Hoje, dentro do comitê do qual você lidera e cogita com a Priscila, quais são os temas principais que vocês já debateram, né? E como é que você observa ainda alguns temas que precisam ser debatidos? Olha, eu acho que não tem como a gente não atrelar a regulação, né? Então, o que é que vai pesar mais quando a gente fala de regulação? Dentro, quais são os procedimentos mais importantes? Eu acho que ainda tem muita dúvida, né, sobre o que é certo ou como fazer os processos aqui dentro. E a gente tenta seguir as melhores práticas do mercado. Então, eu sempre falo que aqui dentro a barra sempre vai estar mais alta, às vezes, do que no mercado regulado, porque a gente tem que realmente, né, já existe um estigma de mercado, né? Então, eu acho que no comitê de compliance a gente tenta abordar exatamente isso. Quais são as melhores práticas? O que você está fazendo eu acho que é um ambiente de troca. Eu entendo que o comitê ele funciona exatamente isso. Uma troca entre todas as empresas, né, como um setor, para poder entender e o mercado todo avançar. Eu acho que todo mundo ganha nessa história. Verdade, verdade. A gente estava conversando um pouquinho aqui fora, né? E a gente falou muito sobre a projeção de mercado, né? Como é que o mercado vem se posicionando. Como é que você enxerga hoje em dia o mercado de cripto frente a outros mercados? Eu acho que o mercado tem um potencial gigante, assim. Quando a gente começa a trazer dados, e dados de investimento de um modo geral, quase 2/3 da população afirma que não faz investimento em nada. Então, isso é um número muito alto, né? A maior parcela da população que investe na poupança. Então, não está investindo também. Então, quando a gente pega essa parcela da população, a gente tem um número muito grande que a gente precisa mostrar, e eu acho que conhecimento é tudo. Então, quanto mais conhecimento tiver sobre o mercado, quanto mais segurança a gente passa para as pessoas, a gente consegue, né, aumentar essa parcela de pessoas que investem. E aí, trazendo, né, mais para o lado de conhecimento, ainda que seja muito pouco o percentual das pessoas que afirmam que entendem um pouco de criptoativos, todo ano ele aumenta 1%. Então, se a gente for pegar de quando começou essas pesquisas no raio-x do investidor da Ambima, que ela entrega todo ano, esse ano a gente tem 7% da população que afirma. É um número muito baixo, mas ele já foi muito menor. Então, ainda que a gente, né, esteja crescendo devagar, esse número está crescendo. Então, eu acho que é super importante. A gente sempre fala sobre esses números, eu acho bem importante, né? Que atualmente o nosso número de pessoas físicas, né? Muito se discute isso, o número de pessoas físicas que declararam fazer algum tipo de operação com cripto é muito superior, né, ao mercado que declarou fazer operação de mercado de capitais. Sim. Você acha que existe algum fator que contribui para isso no dia a dia que você observa para que a pessoa, prefira mais cripto do que, por exemplo, o mercado de capitais tradicional, uma ação? Eu acredito muito que, por mais que o cripto pareça ser um pouco mais complexo, eu acho ele mais fácil e está na palma da mão. A B3, às vezes, parece um cenário muito distante para as pessoas. Então, eu acho que o cripto tem muitos aplicativos. Hoje, os bancos digitais, a popularização de cripto, né, nos bancos tem, por mais que seja um desafio para as corretoras, né, e é uma concorrência, ele traz essa proximidade com o mercado. Então, eu acredito que tem muito essa relação. É muito mais pela facilidade do dia a dia, né? E está na palma da mão, né? Está na palma da mão, né? As mercado de pessoas capitais são você precisa movidas pela entender. tecnologia. Eu acho que esse é um dos fatores principais, né? Mas é uma coisa que me chama muita atenção no mercado financeiro tradicional, que várias pesquisas, quando fazem, mostram um percentual baixo de participantes mulheres. Sim, né? sim.
isso é uma questão que eu, Bernardo, me preocupa, né? Porque o que a gente vê é mais pessoas que declararam sendo homens, né? Eu acho que até na própria os relatórios da Receita, que, né, quando era publicado, mostravam um número percentual de homens muito superiores ao de mulheres, né? Sim. Por que você acha que isso ocorre, tendo em vista que é um mercado para todos, é um mercado tão fácil, né? Por que você acha que isso ocorre? E quais são os fatores, né, que levam para isso, né? Eu acho que essa é uma grande dúvida, né, que fica, né? Uma vez eu estava vendo em um dos eventos da CVM, uma especialista em comportamento de investimento, algo assim, eu não lembro muito bem corretamente qual era o título, mas ela citava muito a questão de que mercado de alto risco você tem maior presença masculina por N fatores, né? Em presença de mais baixo risco você tem maior presença feminina por outros fatores também. O que você enxerga que são os fatores aqui, né, no mercado cripto, né, que traz, e do mercado financeiro tradicional para ter essa adesão? Isso eu também não sei se você saberia qual que é a adesão, né, como é que está esse número, né, entre homens e mulheres. Por mais que o mercado seja ainda muito masculino, o Brasil ocupa o 8º lugar com mulheres que investem em cripto no mundo. Então, isso é bom. Por mais que o número seja pequeno, então tem lugar que está muito menor, então a gente está avançando. Eu acho isso super importante. E aí, a questão de mulher no mercado cripto, eu acho que tem total relação com segurança. A mulher sempre vai pensar, ela vai pensar mais em investir, ela vai pesquisar mais. E aí, um dado que é super legal também é que quando ela entra no mercado, ela também investe muito mais do que o homem. Então, ela entra com um apetite maior. Ela já entra com mais certeza. Exatamente. O homem talvez entra com mais teste. A mulher já tem certeza no que ela quer colocar. Na Coinext, por exemplo, a gente tem um dado de que as mulheres investem cerca de 1,4% a mais do que os homens no primeiro investimento. Bastante. Então, é exatamente por conta dessa relação de confiança. Isso também reflete em termos de prazo também? Essa entrada não só quantitativa, mas também em termos de prazo também? Isso tem alguma relação? Tem, assim. Os homens, eles entram mais rápido, as mulheres demoram, mas eles saem mais rápido também. Então, a mulher acaba, porque ela estudou, ela se preparou, então ela entra nesse mercado e ela acaba, né, acaba testando mais. Então, eu acho que tem essa relação com Interessante. Eu acho que eu vou até fazer uma pergunta que eu achei interessante esse dado que você trouxe. Dentro de diversificação, homem ou mulheres diversificam mais no mercado cripto ou algum dos dois segue uma linha mais tradicional? É difícil falar tradicional na nossa indústria, né? Mas segue uma linha mais tradicional com Bitcoin, enfim. Os homens, eles arriscam mais também, em outras as mulheres são mais conservadoras, né? Então, mesmo que estudem mais, acaba indo, né? Vamos no tradicional, no feijão com arroz, né? Que a gente sabe que funciona, exatamente por conta da segurança, assim. A mulher também não vai colocar um capital que ela quer perder. Ela quer alocar em um ativo que ela vai ter uma questão de futuro, né? De previsibilidade de mercado. Interessante. Esse é um dado que me chama bastante atenção de uma forma de vista muito positiva, né? Sim, de uma forma de vista positiva. O Brasil está nos top 8, que você colocou no mundo, top 10 ali, vamos colocar dentro do top 10, né? É engraçado, né? E eu acho que existe uma correlação que também dentro dos tops do mundo, o Brasil, se eu não me engano, ele ocupa atualmente hoje a 7ª posição em termos de adoção de cripto no mundo, né? Exato. Existe, quando você observa esses dados, você observa o mercado, você acredita que o Brasil tem uma possibilidade ainda de se tornar mais inclusivo, mais democrático, com certeza, usando cripto de alguma forma geral? Com certeza. Eu acho que se tem uma coisa que o Brasil tá na frente é a questão do Pix e do Drex. Então, eu acho que isso, o Drex pode fazer com que popularize muito mais, né, a adesão por ativos digitais e até, né, a velocidade que o nosso mercado exige um meio de pagamento que seja rápido. Então, o Pix ajuda demais. Então, por isso que eu acredito que o Brasil está muito à frente, né, em relação aos outros países, em adesão, né, inovação, eu acho que, com certeza. O posicionamento do Brasil realmente é
o posicionamento de vanguarda, né? Isso é uma coisa interessante que a gente sempre fala aqui, que termina refletindo, que normalmente a gente tem uma síndrome, né? Ali o síndrome do cachorro vira-lata, né? Exato, Assim, exato. não, eu acho que o Brasil é bom, mas não é tão bom, tem países Mas isso a gente melhores, está né? na frente, né? E a própria regulação, É a né? própria regulação. Então, Como é que você enxerga, inclusive, a participação das mulheres no mercado cripto, aí não somente investidoras, né, no mercado cripto? Como é que você enxerga isso hoje em termos do mercado, né? Naturalmente, uma pesquisa recente saiu no mercado, olhando o mercado financeiro de uma forma geral, e a presença masculina ainda é muito forte, né? Precisando de um balanceamento. Claro, como é que você enxerga o mercado, né, financeiro, o mercado de cripto no geral, quando falamos em relação à presença feminina? o mercado financeiro, ele é mais masculinizado, né? Isso vem de anos. No mercado cripto, né, tem pesquisa que fala que cerca de 22% de cargos de liderança dentro do mercado cripto é ocupado por mulheres, é um número muito baixo. Mas aí um outro número que é super legal é que dentro da área de compliance, 50% é ocupado por mulheres. Então, será que tem uma relação das mulheres serem mais preocupadas e ocuparem esse lugar? Isso é um ponto importante, né? Porque quando a gente observa os comitês da Bcrypto, né? Sim. Atualmente são 6, 5 são liderados por mulheres. 5 são muito mais. Veja, o Comitê de Autorregulação, coordenado pela Rita Cassolato, o Comitê de Compliance por ti, né? E pela Priscila, o Comitê de Inovação, Tecnologia e Negócios, coordenado pela Camila, né, do Itaú. Enfim, a gente tem Até a uma própria formato bem. participação nos comitês, né? A gente vê que tem muitas mulheres. Isso é legal. Então, mesmo que seja, né, dentro dessa área, a gente está crescendo. No mercado brasileiro, a gente consegue acompanhar isso, né? Como é que você enxerga, olhando o futuro, né, do mercado cripto, né, como que você enxerga os principais desafios, né, tanto barreiras que a gente precisa superar, né, quanto o mercado em si? Eu acho que a principal barreira é o estigma, né, do mercado tradicional, é das pessoas olharem o cripto como o potencial que ele tem e não como o meio para alguma atividade ilícita, né? Então, é desmistificar isso que aparece muito na mídia, né? De que a cripto foi usada para alguma atividade ilícita. Então, eu acho que isso é um desafio, é uma oportunidade. A regulação tende a melhorar muito, eu acredito, por conta de trazer um peso de segurança que a gente precisa, né? Eu acho que tem que estar atrelado as pessoas entenderem de que os nossos processos internos, os controles internos de uma exchange são muito maiores do que os bancos. A gente tem muito dado, a gente tem muita informação e tem uma preocupação muito maior. Então, eu acredito que tem esse potencial e foi justamente, né, por acreditar nisso que lá atrás, né, eu entrei. Então, é isso que move a gente estar nesse mercado até hoje, né? Mesmo lidando com as barreiras, a volatilidade, enfim. Tem várias questões. Quando a gente está falando de mercado realmente que sofreu muito, né, ali no passado, né? Você vê uma mudança nesse cenário? Ou você vê... Como é que você enxerga esse cenário hoje? Você percebe que a gente está num momento de transição desse processo? Eu acredito que sim. Quando eu entrei, né, na Coinex, a gente estava no hype das pirâmides financeiras, né? Então, a gente só via isso na mídia e a gente tinha que lidar com isso e provar de que a gente era diferente. Então, eu acho que logo quando puxar isso da regulação, começar isso, fez com que a gente desmistificasse um pouco isso, né? E aí mudasse essa visão de mercado que a gente tem hoje. Crescer, eu acho que pulverizou demais, hoje acabou ficando as que acreditam mesmo, né, no mercado. Então, isso traz esse peso, né, que o mercado precisa. Olhando ali o passado, né, olhando realmente, foram muitas questões, mas dentro desse processo hoje que nós temos, né, de evolução, você acha que a regulação vai poder ajudar o mercado a trazer mais... ajudar também nesse processo, nessa migração? Para uma parcela de mercado, né? Porque a gente sabe que o nosso mercado, a gente tem o B2C, né? O varejo, e a gente tem a galera de mercado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem acredita em cripto raiz mesmo, né?
e o varejo, né? Então, a regulação vai ajudar a trazer esses 2/3 da população que não investem em nada. Então, elas podem ser que elas comecem a olhar como uma oportunidade. Agora, para quem é de mercado, aí a gente tem que ter um desafio de entender que aquilo não vai ser, né, um empecilho para a pessoa investir, para a gente não perder, porque quem move mesmo o mercado, no fim das contas, é quem usa cripto de verdade, é cripto raiz, né? O B2C acaba indo muito na questão da volatilidade, então tá na mídia, o Bitcoin tá em alta, acaba vindo muito, né? Mas quem move o mercado são os que acreditam mesmo, né, no potencial e que estão aí desde antes mesmo, né, da gente estar aqui trabalhando em corretora. A gente conversou um pouco sobre a regulação, né? Dentro dessa regulação, qual você acha que é o ponto principal que vai ajudar a trazer esses 2/3? Qual que você acha que é a maior necessidade, né, da gente conseguir trazer esses 2/3 para cá? Eu acho que regras, assim, ter procedimentos estabelecidos, as pessoas saberem que tem um órgão regulador, um órgão sério, competente, que está olhando e que fomos aprovados para estar ali. Então, tem um traz órgão... uma segurança maior, traz né? uma segurança, Traz uma segurança institucional, né? Exatamente. Isso ajuda muito mais, né, no processo. Dentro disso, o que você acha da autorregulação da Bcrypto, né? Recentemente, vocês fizeram adesão também, né, ao processo de selo, né? Como foi a experiência em relação ao processo de selo? Eu acho que a autorregulação, ela serviu como uma revisão para os nossos procedimentos. Estamos preparados para a regulação? A gente está adotando as melhores práticas, então foi um exercício interno, né, de ver o que a gente usa, o que a gente faz e que é realmente o que vai ser cobrado, o que a gente precisa melhorar, né, o que a gente precisa ajustar e calibrar para poder fazer com que a regulação esteja ao nosso favor, principalmente. Então, eu acho que foi um exercício mesmo para a gente poder colocar em prova, né, tudo que a gente tem de procedimentos, né, que foi lapidado e o que a gente ainda precisa melhorar para poder passar. Foi um bom trabalho, vamos dizer assim, de revisão e teste de amadurecimento, né? Com certeza, com certeza. De fato, eu acredito que essa é a visão de todos, né, da Bcrypto, né, que a autorregulação ela não só ajuda a estabelecer práticas, como ela também ajuda a antecipar debates, né, e debates, principalmente debates voltados à compliance, a regras, estrutura de regras, ao formato, né? E a própria estrutura da empresa também, né? Então, a estrutura, ela tem que estar toda completa. A gente tem várias cadeiras, não é só olhar, né, para os procedimentos de compliance, eles estão, as pessoas não acham, mas o marketing também tem que ter alguma coisa de compliance ali, então é contratar um influenciador e saber o que ele está mexendo, são os fornecedores, então é mais disseminar essa cultura, né, então quando a gente revisita, faz essa revisão aí de tudo, a gente consegue caminhar e entender todas as áreas para que todo mundo esteja em conformidade, né. Acho que a gente vai caminhando aqui para o final, mas eu queria que você me dissesse o que você enxerga em termos de atuação, de trabalho, como é que você enxerga o mercado cripto para o próximo ano? Olha, o próximo ano promete, hein? Eu acho que o mercado está esperando bastante ele. A gente espera, obviamente, novas altas do Bitcoin, né? Isso acaba trazendo o Bitcoin para a mídia, acaba trazendo, né, as pessoas que... chamam as pessoas para arriscar um pouco, entrar nesse mercado por conta da previsão de alta, né? Então, mas tem a regulação, então eu acho que as duas coisas juntas, elas fazem com que ano que vem seja realmente um ano promissor para esse mercado, que tragam mais investidores, que a gente consiga crescer, difundir, né, o potencial desse mercado e trazendo segurança sempre. Eu acho que as pessoas têm que lembrar de que aqui cripto é coisa séria, né, e as pessoas que trabalham aqui também. Excelente, excelente. Carolina, foi um prazer fazer esse bate-papo contigo. Igualmente. Foi muito bom. Espero que tenha mais outros aqui que a gente possa trazer mais, aumentar, aí dar mais debates. Acho que para fechar um pontinho, ano passado a gente fechou o ano ali no Comitê de Compliance com um evento, né, o Compliance Week. A gente vai ter alguma surpresa para esse ano? Vocês estão programando alguma surpresa para esse ano? A gente está em conversa, a gente quer, né, eu acho que
pré-regulação pede, né, um Compliance Week bem estruturado, né, que tenha assuntos e pautas importantes. Então, a gente está conversando nisso, sim. Ah, que legal. Meus amigos, para todos aqui que estiverem nos ouvindo, né, dia 19 e 20 de novembro, agora do ano de 2024, né, vai que alguém ouve isso depois de 2024, né? Então, 19 e 20 de novembro de 2024, no Teatro Santander, vamos realizar o maior evento da criptoeconomia nacional, um evento voltado a boas práticas, à inovação, a tudo que as empresas cripto brasileiras vêm realizando no mercado. Você é nosso convidado também a estar lá presente, dia 19 e 20 de novembro de 2024, no Teatro Santander. 2 dias de um evento maravilhoso, conto com sua presença. Carolina vai estar lá conosco. Estarei lá. Conversando sobre compliance, sobre práticas. Sim, estaremos lá e somos patrocinadores. Então, Coinext é um dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, muito importante. Para você que está nos ouvindo, será um prazer recebê-los. Entre na nossa página, entre nas nossas redes sociais, no @Bicrypto, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Link disponível para o evento lá. Entre e se cadastre, porque as vagas são limitadas. Vamos lá fazer um bate-papo e conversar muito sobre o panorama brasileiro cripto. Afinal, Criptorama, o evento é para isso, é para a gente trazer o panorama nacional. Carolina, muito obrigado pelo bate-papo hoje. Obrigada a você, Bernardo, foi um prazer. Um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.